Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu monto o meu bolo, tá? Vou começar aqui falando pra vocês limparem a bancada de vocês, deixarem tudo bem limpinho. E eu tive um comentário que alguém falou assim: Lorena, você fala pra passar álcool, eu passei álcool e deu gosto. Gente, você tem que usar o álcool líquido, álcool mesmo normal, entendeu? Não pode ser álcool aqueles em gel ou alguma coisa assim, tá? Tem que ser álcool mesmo normal, tá? Limpa a sua bancada, já passa álcool. Aqui eu já passei álcool na minha bancada, aonde que eu vou trabalhar, tá bom? Tô aqui com o meu bolo, uma massa amanteigada de chocolate, tá? Tem aqui no canal. Eu gosto muito dessa faca aqui pra mim poder estar deslocando o meu bolo. Eu ponho o papel toalha embaixo e eu uso essa faca e eu adoro essa faca aqui pra fazer isso, tá, gente? É uma faca sem detalhes, sem nada, então eu acho que facilita bem. Eu viro o meu bolo assim de lado e vou passando em volta, riscando a bandeja, tá? A gente nunca vai pro lado do bolo, a gente sempre risca a bandeja, tá? Aqui ela já tá solta. Ó. Gente, olha que massa maravilhosa. Fala sério. Agora eu vou tirar aqui. Aqui a minha massa já tá bem fresca já tá fria. Isso, já tá fria. E pra mim já tá ótima aqui pra mim começar a trabalhar com ela, tá? Tirar aqui alguns papelzinhos que ficou. E ela é uma massa que fica muito bonita, muito macia, tá? Ela é uma massa macia e eu gosto bastante. Vamos lá. Eu uso isso aqui pra cortar, tá? E eu faço uma medição leve aqui no meu bolo pra ver, assim, quantas fatias vai dar. Normalmente é sempre do mesmo jeito. Então, eu só mesmo pra desencargo de consciência, tá? Então, vamos lá. Eu vou apoiar aqui, ó. Eu uso aqui a minha tirinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem várias alturas que você pode cortar. E tem 2 fios, só que um fio meu arrebentou, tá? Então, tem aqui a primeira casinha, eu uso na segunda casinha, tá bom? Então, vamos lá. Vou cortar aqui a primeira parte do meu bolo. Se for um bolo muito grande, por exemplo, de 30, você pode ir cortando em volta e depois ir pro centro, tá? No meu caso aqui, ele é um bolo de 20 centímetros, então não tem essa necessidade, tá bom? Então, eu tirei aqui a minha primeira parte. Agora eu vou pegar aqui, gente, a minha assadeira e vou colocar um plástico. Que plástico é esse que eu ponho? Esse aqui, gente, é uma sacola que eu compro. Ela é uma sacola sem detalhes, sem nada. E eu compro ela e corto as bordas e as alças, tá? Então, eu vou pôr aqui o meu bolo, minha primeira massa. Depois que eu coloco aqui a minha primeira parte, eu venho com a minha caldinha, tá? Essa garrafinha minha tem 400 ml e eu sei quando cada bolo meu, quantos ml gasta cada bolo, tá, gente? Vou explicar direitinho pra vocês em um outro vídeo que eu vou fazer só falando sobre isso. Eu queria falar pra vocês uma dica que eu vi em um programa, tá? Foi um programa de televisão e eu quero mostrar pra vocês uma dica que eu vi, tá? Que isso me salvou muito. Vamos lá. Aqui tá a minha massa seca e aqui é a minha massa molhadinha. Oi, meu amor. Aqui. Então, pessoal, depois que eu vou fazer a caldinha, eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é essa técnica. Aqui eu já molhei e aqui tá seco. A técnica é o seguinte, você vai pegar a colher... Gente, isso aqui me salvou muito no início. Você vai pegar a colher e você vai apoiar no seu bolo assim, ó, tá? Ela vai sair úmida, porém o líquido não vai subir. Ele não vai encharcar a colher aqui em cima, olha. Ele não encharca a colher, mas a colher está molhadinha. Esse é o ponto certo de você molhar. Se você fizer... Deixa eu enxugar aqui a minha colher. Se você fizer assim e a colher sair seca, né? Ou pouco úmida, bem sequinha, é porque tá faltando você molhar. Agora, se você apertar e subir um líquidozinho pra cima aqui da colher, só aqui na bordinha, é porque você molhou demais. Não pode subir líquido
na lateral da colher ou em cima da colher, que é sinal que você molhou demais, tá? Isso eu aprendi, sabe aquela fábrica de casamento? Foi lá naquela fábrica de casamento que eu aprendi. Agora, eu vou vir com o meu recheio, tá? Esse aqui é um bolo prestígio, a massa de chocolate e o recheio de coco, tá? Beijinho de coco. Cada um fala de um jeito, né? Eu uso essa colherzinha aqui minha, que ela vem no press kit do meu filho. E, gente, ela é ótima, porque olha aqui, ela não gruda o recheio. Então, tipo assim, a gente consegue espalhar bem direitinho o recheio sem ele ficar voltando, sabe? Então, eu gosto bastante. É uma colherzinha de plástico simples. E ela é boa porque ela é pequenininha. Então, para bolos pequenos, é ótimo, porque você consegue enfiar a mão lá dentro, né, da assadeira. Principalmente o de 15, para você conseguir fazer, espalhar bem o recheio. Você pode passar com, como é que chama aquele negócio, gente? Com saco de confeitar? Pode. E eu experimentei esses dias, passar com um saco de confeitar, e eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante com a experiência de passar com um saco de confeitar. Porém, eu fico meio insegura na quantidade de recheio, porque normalmente você pega todo o recheio e bota dentro do saco de confeitar, né? E você vai passando. E eu tenho a sensação de que eu tô gastando mais recheio do que o necessário. E aí a última camada ficou muito grossa, sabe? Então eu não curti muito não. Mas eu acho que é uma questão de adaptação. Então tá aqui o meu bolo, já virei ele pra cima de novo. E agora eu vou cortar a próxima parte do meu bolo. Vocês viram que o fundo do meu bolo eu coloquei com o fundo da assadeira, conforme ele foi assado, né? Essa parte eu vou reservar, tá? Essa parte eu vou reservar. Agora eu vou cortar mais uma parte. Esse cortador, gente, é muito maravilhoso, porque fica com todas as camadas bem certinhas. Todas as camadas ficam certinhas, não fica nada diferente. Olha aqui, ó. Todas do mesmo tamanho. Entendeu? Então, fica ótimo. Vou pegar essa camada, que é a minha de cima, e vou virar para o recheio embaixo, tá? Então, vamos lá. Já me falaram assim, Lorena, sua massa é quebradiça? Ela é fofa? Você consegue trabalhar bem com ela? Bom, gente, eu consigo. E aqui é razoavelmente uma fatia bem fina, né? Porque eu parto esse bolo aqui meu em 4, né? Em 4 tiras. Então, ele é bem macio sim, tá? Ah, eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, com o tempo eu fui acostumando a olhar aqui na garrafinha. Ah, até aqui é o tanto que eu sei que eu tenho que molhar mais essa parte. E assim por diante, tá, gente? O bolo de chocolate, ele parece ser mais molhadinho. Então, eu molho um pouco menos ele parece ser mais úmido, né? Então, eu molho um pouco menos ele, tá? Então, vou pegar mais recheio aqui. Você pode ir tirando direto da panela, ou você pode ir pegando, né? Você põe pra esfriar numa vasilha, conforme o jeito que você faz, tá, gente? Aqui eu tô fazendo assim, tô tirando direto da panela. Agora, a gente vai espalhar esse recheio que ficou maravilhoso. Eu acho que tem receita dele aqui, tá? Eu vou ver direitinho, ver se tem receita dele aqui. Eu acho que tem. E agora eu vou espalhando bem delicadamente. Tenta não fazer, tipo, pra lá e pra cá, pro recheio não voltar assim na colher, olha. Tá vendo? Não é muito bacana não, mas com o tempo você consegue fazer pra lá e pra cá, sem com que ele volte na colher, tá? Vou pegar mais um pouquinho. Me perguntaram se eu peso o recheio. Não, não peso, gente. Eu vou no olhômetro mesmo, tanto que precisa cada camada, tá? E agora, eu vou vir com a minha terceira parte de bolo. Tenta manter essa parte aqui da sacolinha bem esticadinha, tá? Isso é bem importante, ficar essa parte aqui bem esticadinha.
É bem importante isso, tá bom? Então, prontinho. Vou pegar mais uma parte do meu bolo. Vou colocar. Lembra essa aqui? Essa aqui foi a segunda parte que a gente cortou. Então, de baixo pra cima, ela era a segunda camada. De baixo para cima, conforme foi assado, tá? Eu vou explicar por que que eu gosto de fazer isso, tá, gente? De trocar... Ó, é mais fácil eu explicar agora. Tá vendo essa aqui? Essa aqui era a segunda camada de cima para baixo. De cima para baixo, a segunda camada. Então, vendo que ela é mais cheia de bolinhas, bolhas de ar, ela é mais macia, bem mais macia do que essa aqui. Não é bem também, não. Ela é mais macia. E ela é um pouco menos sem estrutura, essa parte de cima. E essa aqui, ela já tem um pouco mais de estrutura. Como essa parte é a que vai sustentar todo o meu bolo, então eu vou preferir que essa parte seja a que tenha mais estrutura, ok? Acho que deu pra vocês entenderem, né? E a primeira parte, que é quando assou, que é aquela aqui de baixo, é bom que ela seja a primeira. Por quê? Pra que a gente possa tá retinho. E na hora que você vai confeitar, fique bem retinho, entendeu? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar a minha última parte de recheio. Deixa eu tirar aqui da minha panela, rapar todos os cantinhos. Sempre aproveitando todos os cantinhos da sua panela, hein, gente? Do seu recheio. Para um bolo de 20 centímetros, que é esse caso aqui, eu costumo fazer 2 receitas de recheio. O que é 2 receitas de recheio, Lorena? 2 latas de creme de leite. Cada recheio, ele tem uma lata de creme de leite, uma lata de leite... uma lata de leite condensado e o agregado. O que é o agregado? Se for o leite em pó, o recheio de ninho. Se for no caso desse aqui, o que foi o agregado aqui? O coco. Então, 100 gramas de coco e assim por diante, tá? O chocolate. Então, isso é uma receita. Para um bolo de 20 centímetros, que é esse caso, eu uso 2 receitas de recheio, tá? Ó, prontinho. Agora vamos espalhar. Recheio bom pra espalhar assim, gente. Não se deve colocar na geladeira, tá? Quando você for montar o seu bolo, o seu recheio, dê preferência que ele esfrie naturalmente. Ou você pode até colocar na geladeira. Mas quando ele estiver quase frio mesmo, você tira ele da geladeira, tá bom? Tira ele da geladeira e deixa ele ficar em temperatura ambiente. Para espalhar no bolo, é muito ruim quando você pega um recheio duro, sabe? Um recheio já duro. E aqui tá a nossa última parte. Podem ver que fica rentinho aqui ao nosso bolo, tá? A nossa forma. Deixa eu puxar aqui o saquinho aqui. Sempre puxo o saquinho pra fora, tá? E agora eu vou molhar, regar bem aqui a minha última parte. Se fosse um bolo branco, eu gastaria 1,5 dessa aqui. Como é um bolo de chocolate, eu gasto 1 e mais um pouquinho. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui da minha misturinha, da minha caldinha e já volto. Prontinho, agora eu vou molhar aqui. Lembre-se, gente, que essa aqui é a última camada do seu bolo. Então, é essa aqui que vai sustentar todo o seu bolo, tá? Então, tome cuidado ao molhar. Molhe todos os cantinhos, porém, com muito... Acho que é a camada que eu mais tenho cuidado em molhar, sabe? É a que eu sempre fico conferindo, sabe? Lembrando que o seu bolo ainda vai descansar, tá? Ele ainda vai descansar um pouquinho. Então... Acho que aqui tá faltando. Ah, aqui, ó. Eu vou molhar aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá faltando pra molhar. Aqui. Tá vendo, ó, gente? Tá sem subir. Se acontecer isso aqui, ó. Viu que subiu no meu dedo, ó? É porque eu acabei de molhar e fui olhar. Aqui, ó. Olha aqui. Tá subindo aqui no meu dedo. Mas eu acabei de molhar, entendeu? Espera uns 2, 3 minutinhos e faça esse teste de novo. Principalmente com a colher. Que se subir é porque você molhou demais.
No caso aqui tá subindo porque eu acabei de molhar, tá? Antes eu esperava esses 2 minutinhos, 1 minutinho, e fazia o teste. E aí eu vi a quantidade certa que eu tinha que molhar, tá? Foi assim que eu aprendi, foi nesse programa aí que eu vi que deu certo pra mim, tá? Então, eu fui fazendo o teste e vi que um bolo de 20 centímetros eu gasto uma garrafinha, massa branca, uma garrafinha e meia. E massa de chocolate, que ela é um pouco mais úmida, uma garrafinha e mais ou menos até aqui, tá? Se o recheio levasse morango, levasse fruta, alguma coisa assim, seria uma garrafinha. Eu não arrisco em colocar muita calda, porque sempre sai uma caldinha do morango, uma caldinha do abacaxi, tá bom? Agora, eu vou fechar aqui o meu bolo, tá? Fechar um saco plástico, vedar bem direitinho e levar na geladeira. Toda massa de bolo, gente, ela pode ir à geladeira, ela não pode ficar em contato com ar frio. Isso, nenhuma massa, nem pão de ló, nem massa manteigada, nenhum tipo de massa, que ela vai ficar dura, tá? Se eu colocar lá e tiver uma bordinha assim aberta, essa bordinha vai ficar ressecada e vai ficar com um gosto horrível, vai ficar duro, não vai ficar bacana. Então, tem que vedar bem, passar um plástico filme, deixar bem vedadinho pra nenhuma parte do ar frio da geladeira ir em contato com o seu bolinho gostoso, viu? E aí, ele vai estar delicioso pra amanhã. Amanhã, na hora que eu desenformar esse bolo aqui, eu venho mostrar pra vocês. Chegou a hora de desenformar meu bolinho. Gente, é 5 horas da manhã, vocês acreditam? Pois é. Vida de boleira não é fácil. E eu vou tirar aqui pra vocês verem como que ficou, tá? Deixa eu só medir aqui direitinho. Isso. Agora, olha que lindo que fica as camadinhas. Pra você tirar o plástico, o ideal é que você puxe ele aqui assim, e o resto você vai puxando de lado, tá? Essa é a melhor forma que eu já vi pra não tirar tanto o recheio, tá? Porque solta um pouquinho o recheio mesmo, mas desse jeito tira um pouco menos, tá? Prontinho. Ó, olha que bonitinho que fica o nosso bolo. Bem molhadinho, bem macio, ó. Tá? Nada de extra, tudo sempre no ponto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!